Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Nós vamos iniciar a partir de agora videoaulas sobre a doutrina espírita. Estamos iniciando hoje o estudo sistematizado da doutrina espírita, tomo 1, baseado na apostila fornecida pela Federação Espírita Brasileira. A cada 15 dias, você terá a oportunidade de estudar comigo um capítulo, uma lição dessa apostila, de modo que você possa aprofundar cada vez mais o seu conhecimento sobre a doutrina espírita. E a nossa aula de hoje, que é a nossa aula inaugural, é justamente abordando sobre o curso. Como será o nosso curso, como será esse estudo e esse aprendizado, para que você possa ter a certeza de que essa é a melhor escolha entre tantas para aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos e vamos começar o nosso estudo. Começando então hoje o estudo sistematizado da doutrina espírita, o que eu vou hoje tratar com você, conversar com você, é sobre a apresentação do curso. Detalhes quanto ao tempo do curso, qual a apostila utilizada, o tipo de metodologia que nós vamos utilizar no curso. Enfim, hoje nós vamos dar para você uma noção geral sobre o que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, ok? Mas inicialmente eu gostaria que você desse uma olhada nesse vídeo. Observe esse vídeo e depois nós vamos conversar um pouquinho sobre ele, ok? Então vamos lá. Tá gostando? É bem interessante. Ai, eu te assustei, você é fantasma. Fantasma não, espírito. Ai, espírito fantasma, no filme é tudo gente morta. Socorro! Eu tenho medo. Ai, minha Nossa Senhora. Você tem medo de espírito? Por favor. Então você tem medo de você mesma. Claro que não. Você é tão espírito quanto eu. Mas você tá desencorpada. Desencarnada. Essa é a única diferença. É uma grande diferença, não acha não? Eu não tô entendendo. Você não tava lendo o livro dos espíritos? Por que você fica assim, tão apavorado? Janete. Eu tô lendo um livro porque eu quero aprender espiritismo através do livro, tá? Eu sempre gostei muito mais do livro do que do filme. Fico muito feliz que você esteja interessado no assunto, viu? Vai te ajudar muito na sua caminhada, já que você é médium. Parou, palhaçada! Eu não quero ser médium. Eu só quero ser espírita porque eu quero fazer caridade. Eu quero servir sopão fraterno, chá fraterno, macarrão fraterno, tudo que é fraterno. Eu só não quero meter com gente descarneçada. Desencarnada. Se só pela caridade material, você não precisa se virar espírita. Você pode se juntar a qualquer um desses movimentos filantrópicos que tem por aí. Tem vários ótimos. Não quero saber. O espiritismo vai muito além disso. Ele nos ajuda a entender as leis da vida, a cuidar da nossa evolução moral e vai te ajudar muito através do trabalho mediúnico. Eu só quero servir o sopão. Acho ótimo, mas você já pensou que tem outras pessoas que precisam de outro tipo de ajuda? E se você tem um dom que muita gente gostaria de ter? Mas eu não pedi nada, minha filha. Pediu sim, antes de nascer. Mas eu não me lembro dessa época, eu tava desencalhada. Desencarnada. Você pediu muito por essa chance, Janete. Você queria muito vir à Terra para ajudar as pessoas, trazer consolo, acolhimento através da mediunidade. Isso não tinha familiar? Quer dizer, não, mas mais ou menos. Quer dizer, eu sempre tive dentro de mim, eu sempre tinha uma vontade de ajudar as pessoas, sabe? Uma coisa enorme dentro de mim. Mas sabe quando tá faltando alguma coisa pra te completar? Então, eu só não tinha tentado o espiritismo. Você vai ver, vai te fazer bem. Precisa, sim, de disciplina, dedicação. Mas quando você aprender a usar a sua mediunidade, vai te trazer muita satisfação. O medo acaba passando, né? Conforme você estuda, vai vendo que fica tudo muito natural. Então vou ter que estudar muito pra poder essas coisas entrarem na minha cabeça, porque tá tudo muito bizarro, vou ter que estudar demais. Isso é o espírito? Tem mais espírito por aí? Não. Eu quis dizer que é essa a intenção. Que susto. Eu pensei que tinha outra pessoa desencarnada. É desencarnada. Esquece. Você falou certo dessa vez. Você é um espírito? Não, sou técnico de som.
Você é um espírito? Não, contra a regra. I see sad people. Que interessante esse vídeo, além de ser engraçado, os amigos da luz, que são justamente eles que fazem esses filmes, sempre trazem abordagens muito alegres, com uma certa harmonia dos temas sobre a doutrina espírita, mas sempre com um conteúdo muito sério, embora com esse tom cômico. O que eu quero destacar aqui neste vídeo é o seguinte: vocês viram que tratava justamente sobre o medo do espírito, medo de ver espíritos. Eu pergunto a você, você também tem medo? Porque tem muitas pessoas que simpatizam com a doutrina espírita, entendem e concordam com alguns dos seus fundamentos, mas têm muito medo de ver espírito. Inicialmente, eu quero dizer que isso é normal. Quando a gente nunca estudou, quando a gente não procurou conhecer um pouco mais o mecanismo de comunicação com os espíritos, a natureza dos espíritos, por que eles se comunicam, como isso ocorre, tudo isso leva um pouco o temor, leva ao temor, ao medo de espíritos. Na realidade, a razão principal é o desconhecimento. E o que nós vamos, a partir de hoje, trazer é justamente esse conhecimento, para que você possa ficar tranquilo em relação a uma eventualidade de ver espíritos, que isso é algo natural, não é nada sobrenatural, miraculoso, é algo plenamente natural, faz parte das leis naturais do homem. E com certeza, no fim do curso, você vai estar muito mais, digamos assim, tranquilo e sereno em relação a esse temor dos espíritos, que só, claro, o conhecimento é que vai aos poucos finalizando. Então, vamos agora ver o que Allan Kardec, no livro dos Espíritos, lá na parte introdutória, ele nos diz sobre a necessidade de um estudo continuado sobre a doutrina espírita. Ele assim nos fala: acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova quão grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Olha que interessante o que Allan Kardec nos coloca. Porque o estudo da doutrina não deve se dar por curiosidade, por mera curiosidade ou interesse de saber como se dá a comunicação dos espíritos. Não, é algo sério, tem que ter uma utilidade, tem que ter um fim útil. Por isso que ele coloca: só pode ser feito com utilidade por homens sérios, pessoas que realmente têm o interesse de aprender, de conhecer mais sobre a espiritualidade, sobre o mundo espiritual, sobre essa possibilidade de comunicação e interferência, a atuação sobre o mundo corporal. Perseverantes. Por que perseverantes? Porque a necessidade do estudo e do aprendizado é constante. Nós sempre vamos estar estudando e sempre teremos muito mais a estudar. Então não pensem que terminando o ESG 1, nós já saberemos tudo sobre a doutrina espírita. Muito longe disso. Então precisamos perseverar, porque quanto mais entendimento nós tivermos, mais livres intelectualmente nós seremos e mais facilmente conseguiremos chegar até Deus, porque o conhecimento também nos liberta. Livres de prevenções. Aquelas pessoas que muitas vezes ouviram falar sobre a doutrina espírita e muitas vezes observações equivocadas, precisam começar nesse momento a chegar aqui, digamos assim, abertos, se permitir refletir, porque aqui nada vai ser imposto. Vocês vão ver que eu não vou impor nada a vocês, a doutrina espírita não impõe nada a ninguém. Ela nos faz refletir, ela nos faz ponderar. É a tua razão, é o teu bom senso, é a tua lógica que vai realmente dizer: olha, eu acho que isso tem sentido. De fato, eu concordo com o que a doutrina espírita está falando. Mas você tem que se dispor, você tem que se abrir
para essas novas orientações, para essas novas reflexões. E ele diz aqui, animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Por que você está resolvendo fazer o Livro dos Espíritos, o ESD, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita? Qual é o teu objetivo? Você já refletiu sobre isso? Qual é a tua expectativa? Eu vou perguntar isso mais à frente nos slides. O que te fez, o que te move a estar aqui aprendendo? A gente precisa saber o que a gente quer, qual o resultado, qual a meta que a gente quer alcançar. Além disso, ele fala, não sabemos como dar esses qualificativos aos que julgam a priori, levianamente, sem tudo ter visto, que não imprimem a seus estudos a continuidade, a regularidade e o recolhimento indispensáveis. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Então, aqui ele vem falando mais uma vez daqueles que, a priori, de forma pré-concebida, julgam a doutrina espírita. Então, ele pergunta, será que essas pessoas conhecem a doutrina? A gente tem o hábito de julgar, de emitir opiniões sem conhecer. Esse é um grande problema da humanidade que a gente precisa se trabalhar. A gente realmente tem conhecimento das coisas para que a gente possa falar com certo conhecimento de causa? Muitas vezes não, nós não temos, mas nos precipitamos a emitir os julgamentos. Então é isso que ele vai dizer aqui. Muitas vezes, a priori, levianamente, julgam, sem tudo ter visto. Então ele fala aqui que não imprimem a seus estudos continuidade, regularidade e recolhimento. Ele diz, mais uma vez, precisamos estudar com continuidade, regularidade. Não é ler uma coisa aqui, outra acolá e dizer que já conhece. Não, é realmente com seriedade estudar. E é o que a gente vai fazer aqui. Nós vamos realmente fazer um estudo contínuo, sério, dentro das leis do Pentateuco Kardeciano, para que você saia com uma formação sólida sobre a doutrina. Claro, desde que você se identifique com ela, obviamente, tá? Orientações sobre o estudo sistematizado da doutrina espírita. Então, nós vamos ver basicamente por que nós devemos estudar a doutrina espírita. Qual é a necessidade de eu estudar a doutrina? Nós vamos abordar sobre isso hoje. Vamos entender o que é o ESD, o que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Qual o objetivo deste estudo? O que é que ele nos traz? Qual é a sua finalidade? Vamos entender também. A quem se destina? Quem é que pode fazer este curso? Será que haveria necessidade de eu ter, por exemplo, algum pré-requisito? É isso que a gente vai entender. Ou qualquer pessoa pode fazer. Ah, Evelyn, só o fato de qualquer forma estar na internet significa que todas as pessoas podem ver. Claro, obviamente que sim. Mas às vezes, dependendo do conteúdo do curso, você vai sentir necessidade de ter conhecimentos prévios, senão você não alcança o conteúdo do curso e o entendimento. Por exemplo, quando se vai estudar sobre a mediunidade, é necessário que você já tenha feito o ESD, de preferência o ESD 1, tomo 2 e o tomo único, que a gente chama informalmente de tomo 3. Por quê? Porque quando a gente vai estudar sobre a mediunidade, a gente já precisa ter conhecimentos prévios, senão a gente não entende lá na frente o que a gente tem que estudar, certo? Quanto tempo de curso? É importante você que resolveu fazer o ESD, saiba por quanto tempo você vai estar aqui, quinzenalmente, participando das aulas, ouvindo as aulas, até para que você possa se programar. Então, é isso que a gente vai colocar para você, o tempo do curso. Vamos trazer também qual a apostila a ser utilizada, para que você possa, caso necessário, você possa comprar ou baixar essa apostila. E é até muito ideal que você o faça. O ideal mesmo é que você, antes de ver o curso ou a aula daquela semana, você possa ler previamente a lição que vai ser ministrada, porque assim você já tem condições de sanar eventuais dúvidas, você já não está vendo o assunto pela primeira vez. Tudo isso vai te ajudar no processo de aprendizagem. Qual a sua expectativa? Aí eu vou trazer uma reflexão sobre o que você espera deste curso.
por que você resolveu fazer este curso. Ainda vou trazer a dinâmica do tempo, vou mostrar para vocês que o tempo vai ser algo muito importante no seu aprendizado e nós precisamos respeitar esse tempo, que ele é individual, que ele não é igual para todas as pessoas. Mas quando chegar lá mais à frente, você vai entender. E por fim, a aula de hoje a gente vai finalizar com a história do sábio e do pássaro, certo? Então, iniciando, por que estudar a doutrina espírita? Desde os primórdios do Espiritismo, na fase de elaboração das obras básicas da codificação kardeciana, a espiritualidade superior vem alertando sobre a necessidade do amor e da instrução para a continuidade e expansão da doutrina espírita. Nós ouvimos muito e sempre a seguinte frase: amai-vos, eis o primeira orientação, primeira instrução, primeiro mandamento. Segundo, instruí-vos, este é o segundo. Por que a espiritualidade nos fala da necessidade do amor e da instrução? Porque quando a gente cresce no amor, na moralidade, na bondade, e quando a gente cresce na intelectualidade, a gente realmente progride. Porque nós precisamos crescer nas duas asas. Não adianta eu ter muito amor no coração e pouca instrução. Não adianta eu me instruir apenas sem o amor, porque aí apenas eu vou dar asas ao meu orgulho, à minha vaidade. Então ele sempre diz, amai-vos e instruí-vos. E é isso que a gente vai, nesse momento, neste curso, trabalhar. A doutrina espírita, o estudo sistematizado da doutrina espírita, trata justamente dessa instrução. Eu vou trazer os conhecimentos, os fundamentos, os princípios da doutrina espírita para que você possa conhecer e crescer intelectualmente no aspecto referente à doutrina espírita. Na atualidade, mais do que nunca, o conhecimento doutrinário e o exercício da caridade, sinônimo de trabalho, serviço e ação no bem, proporcionam maior segurança aos espíritas na conquista de degraus mais altos na caminhada evolutiva. Claro que o conhecimento doutrinário vai me dar mais segurança. Por quê, Evelyn? Porque eu vou saber por onde eu estou caminhando. Eu vou compreender as situações da vida. Eu vou compreender os sofrimentos da vida. Eu vou compreender o porquê e de que modo a justiça divina se opera. E quando eu entendo esse processo, eu vejo que Deus em nenhum momento é injusto. Ao contrário, Ele é magnânimo. Mas eu, pelas minhas imperfeições e pelas minhas limitações, que nunca procurei estudar e conhecer, não entendia como tudo acontecia. Mas agora, através do estudo, tudo vai se abrir. O véu vai ser levantado e eu vou poder conhecer. Por isso, a segurança que nós vamos ter. E nós vamos caminhar mais facilmente para o progresso e para a evolução. Basicamente, o amor e instrução são os recursos utilizados no processo de reforma íntima, constituindo-se na chave para a transformação moral. Interessante notar a interdependência que há entre eles. Amor é uma coisa, instrução é outra, mas elas estão juntas, se interrelacionam. E, na verdade, quanto mais amor eu tiver, quanto mais instrução eu tiver, mais facilmente eu vou conseguir fazer a minha reforma íntima, a minha transformação moral, indispensável para a minha evolução como espírito eterno. Então, mais uma vez aí ele nos traz por que a necessidade de estudar, porque o estudo me facilita o progresso, que é o que eu almejo, é o que todos nós almejamos. Então ele nos diz aqui, amor, quem é que nos diz isso? Vamos lá. Isso aqui foi estudando, foi Martins Peralva no livro Estudando o Evangelho. Ele nos diz, amor sem estudo é comportamento unilateral, favorecendo apenas o coração, o sentimento, mas retardando a ascensão para Deus.
porque eu preciso das duas asas. Aí ele fala embaixo: estudo sem amor constitui quase sempre experiência simplesmente intelectual, podendo levar à presunção e à vaidade, ameaçando o aprendiz de queda ou fracasso. Com certeza, quantas pessoas nós conhecemos que são muito intelectualizadas, mas moralmente procuram não trabalhar esse lado, e a gente vê o quanto o orgulho, a vaidade se faz presente nessas pessoas, porque naturalmente é isso que acontece quando elas não procuram trabalhar o coração, o seu lado moral. E aí, mais uma vez, é motivo de queda, porque mais eles vão se afastar de Deus.